Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais palmas que louvam e exaltam o nome do Senhor Jesus. Irmãos, que tarde maravilhosa poder estar na casa do Senhor. E eu quero nesse momento já convidar você para que venhamos ler a palavra do nosso Deus. Eu creio que Deus nessa tarde, Ele preparou a nós uma palavra muito especial. E tanto vocês que estão aqui, como também aqueles que estão em casa, nos acompanhando pelo rádio ou pela internet, Deus vai falar conosco, eu creio em nome de Jesus. Livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, verso 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 1, da palavra do nosso Deus. Deus tem algo para você aqui hoje. E eu digo a você que veio hoje em busca de ser tocado por Deus, de ser alcançado pelo Senhor, que você já tome posse aqui pela fé hoje, que só de você entrar por essas portas e estar aqui diante do Senhor Jesus já está tocando na sua vida aqui nessa tarde. Enfermos já estão sendo curados aqui hoje. Quem crê nisso, diga glória ao nome do Senhor Jesus. Deus já está tocando em vidas aqui hoje. Tenha fé, creia naquilo que Deus já está fazendo em nome do Senhor Jesus. Livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 1. Louvado seja Deus. Livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 1. Diz assim o texto: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: que não te incomodes, Senhor, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco nessa tarde. Usa, Deus, a minha vida nesse momento. Que o Teu Espírito Santo venha fluir em nossas vidas. Que o Senhor venha falar, meu Deus, uma palavra que alimenta, que sustenta, que levanta, que fortalece. Uma palavra, meu Deus, que faz a diferença nesta vida. Fala conosco, meu Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em nosso meio. Amém e amém, Senhor Jesus. Podem se assentar. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos hoje começando, não é? O primeiro mês do ano ainda, estamos em janeiro. Nós estamos nessa campanha, ano novo, vida nova. Nós estamos diante de um Deus que pode trazer aquilo que é novo, aquilo que é bom, aquilo que de fato vai fazer muito bem para as nossas vidas. E é normal quando a gente inicia um ano, que nada mais é do que a marcação de um período de tempo. E é normal que quando a gente inicia o ano com expectativas daquilo que podem vir a acontecer ao longo do ano. E nem sempre as expectativas são boas, mas a gente sempre deixa, eu diria que um cantinho de esperança de que coisas boas acontecerão em nossas vidas ao longo do ano. E essa esperança que em nós há de que coisas boas podem acontecer, nada mais é do que o entendimento de um Deus a quem nós servimos, que pode e sempre estará nos abençoando em nome do Senhor Jesus. E sabendo que esse Deus está presente em nossas vidas, então isso gera em nós uma expectativa de que coisas boas podem acontecer. E quem aqui crê que coisas boas podem acontecer ao longo desse ano? E nós estamos então, irmãos, iniciando mais um ano, e eu diria que a gente gosta de imaginar e de esperar que tudo dê certo. A gente gosta de repente olhar e dizer: olha, as minhas expectativas é que tudo vai funcionar, é que tudo vai dar certo, e que a cada mês de 2021 vai ser uma notícia boa, diferente, que Deus vai enviar para mim. E eu digo a vocês que isso pode até acontecer, mas não sem que venham as lutas também. Pode até ser que Deus tenha reservado para nós, e eu creio nisso, muitas coisas boas ao longo desse ano de 2021. Vai ser tanta bênção que você vai precisar de ajuda para carregar a quantidade de bênçãos que Deus vai derramar sobre você. Mas eu digo a vocês também que lutas e desafios farão parte também da nossa trajetória. Momentos onde a nossa fé será provada. Momentos aonde a nossa confiança em Deus será colocada à prova. Momentos onde nós seremos provados, nossa fé será provada. Mas eu lhe garanto que nós temos sim como ter convicção de que em todas essas coisas nós teremos um Deus para nos abençoar e para nos fazer mais do que vencedores. Quem crê nisso, levante a sua mão. Eu quero que você compreenda, irmãos, que quando a gente fala de adentrar a um período onde nós sabemos que coisas boas vão acontecer, mas que também grandes desafios também virão, e lutas também virão, e provas também virão, e nós seremos provados, e nós seremos colocados à prova. Então eu entendo que é fundamental que Deus esteja totalmente envolvido conosco, e que nós estejamos totalmente envolvidos com Deus. Nós não podemos esperar que coisas vão dar certo, que as coisas vão funcionar, se a gente estiver adentrando a situações de perigo sem que Deus esteja envolvido conosco. E a minha pergunta primeiramente para você aqui hoje é: Deus já está envolvido com você? Você já está envolvido com Deus? Porque a gente vai entender que ter Deus envolvido em nossas vidas não é só eu dizer com palavras: olha, Deus toma conta da minha vida. A gente vai entender que o envolvimento, Deus, Ele se envolve conosco à medida que nós temos atitudes que possibilitam que Deus esteja envolvido conosco. É muito mais do que palavras, é comportamento, são atitudes, é a forma que a gente vive que vai dizer se Deus está ou não envolvido com a gente. É a forma que a gente vive que vai ou não
fazer com que Deus esteja totalmente envolvido. Irmãos, eu vou dizer a vocês nessa tarde que uma vida que não está envolvida com Deus é uma vida sem sentido. É uma vida que não faz o menor sentido. Se Deus não está presente, não faz o menor sentido. A vida não faz o menor sentido sem um envolvimento com Deus. Você pode até tentar de repente achar sentido na vida longe de Deus. Você pode até tentar de repente suprir essa falta de Deus com coisas desse mundo, mas no final das contas você vai entender que a vida sem Deus não faz sentido. E é por isso que hoje eu convido você a envolver Deus na sua vida, a envolver Deus nas suas batalhas, a envolver Deus nas suas pelejas. Que você saia daqui hoje totalmente envolvido, que você saia daqui hoje totalmente relacionado com Deus e Deus relacionado com você. Nós olhamos para o texto de Lucas capítulo 7. Em Lucas capítulo 7 nós vamos conhecer o tal centurião, um homem que tinha uma posição de autoridade diante do poder militar do Império Romano. Um centurião comandava uma centúria, era o 6º no comando de uma legião. E lá estava o centurião na cidadezinha de Cafarnaum. Cidadezinha que era pequena, mas diz a Bíblia que Jesus inicia os seus milagres e as suas maravilhas e o seu ministério de fato em Cafarnaum. E quando Jesus entra em Cafarnaum, se apresenta diante dele o centurião. E o centurião tinha um problema muito grande em casa, irmãos. O servo a quem ele muito amava estava enfermo. A gente vai entender que era quase como se fosse um filho dele, um filho adotado que ele tinha. E a Bíblia diz que aquele servo estava tão enfermo, moribundo, quer dizer, estava quase morrendo, quer dizer que estava muito mal, quer dizer que já estava desfalecendo em cima da cama. Faltava pouco para aquele jovem ser levado por aquela doença, por aquele mal que estava no corpo dele. Mas é nesse momento que a Bíblia fala que o centurião então ouve falar de Jesus, e sabiamente então ele vai ao encontro de Jesus para poder envolver Jesus com o seu problema. Entendam vocês que o centurião está buscando colocar Jesus dentro da situação que ele está vivendo. Ele está dando abertura para que aquela luta que ele estava enfrentando, aquela prova que ele estava enfrentando, ele está dando a abertura para que Jesus se envolva com a questão. Irmãos, não tem problema que Jesus se envolva que ele não resolva. Não tem problema que Jesus se envolva para não resolver. Todo problema que é colocado nas mãos de Jesus, ele resolve. Todo problema que é colocado para Jesus e que Jesus se envolve, então ele tem o poder para resolver. Aquele centurião então entende que ele tem um problema e ele leva até Jesus. É comunicado a Cristo o que estava acontecendo. A Bíblia diz que prontamente Jesus então vai ao socorro, vai ao encontro da situação. E quando Jesus estava indo, Jesus é surpreendido pela fé do centurião, que diz: olha, não precisa nem entrar na minha casa, é só você falar e eu sei que meu servo será curado na hora. Repare você como que este centurião, ele nos dá o bom exemplo de como colocar Deus envolvido com os nossos problemas e com a nossa vida, de como permitir, de como buscar essa ajuda. Irmãos, como eu estou dizendo a vocês, não dá para a gente esperar que a gente vai sair
eu diria que vitorioso das provas e das lutas, se a gente estiver sozinho, mas se Deus estiver conosco e se Deus estiver em nossas vidas, então todas as provas, todas as lutas, nós sairemos vencedores no final. E no final das contas, tudo vai fazer sentido. E ainda que atingidos uma vez ou outra por algumas coisas, mas no final das contas seremos vencedores em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que o centurião então envolve Jesus com o seu problema. Agora, a grande questão é: o que fazer? Já que não são apenas palavras que bastam para que Deus esteja envolvido conosco, então o que devemos fazer? Como deve ser o nosso comportamento? Como deve ser as nossas atitudes que colocarão Deus à frente de tudo aquilo que estamos passando e enfrentando? A primeira coisa que eu destaco para você nessa tarde é quando eu olho para a capacidade do centurião de reconhecer a superioridade de Cristo em relação a ele. Eu quero que você compreenda nessa tarde que o centurião, que era um homem de muita autoridade, imagine você, alguém que dava ordem para 100 soldados, alguém que comandava pessoas, alguém que tinha poder e autoridade aonde estava, alguém que tinha muita autonomia no que fazia. Mas a Bíblia fala que quando ele entende que há na casa dele um problema que ele não pode resolver, porque nós falamos aqui da nossa limitação, e nós vamos entender que por mais que sejamos inteligentes, por mais que sejamos de repente bem abastados financeiramente, por mais que a gente tenha muitas habilidades, a gente vai entender que uma hora ou outra vai ter um problema que é maior do que a gente. Uma hora ou outra vai ter algo que vão falar para você e você vai falar: é isso aqui, eu não posso resolver. Uma hora ou outra alguma coisa vai lhe acontecer e você vai entender, quer saber de uma coisa? Por mais que eu seja inteligente, por mais que eu saiba dar jeito em muita coisa, mas isso aqui que me aconteceu, eu não consigo solucionar. E é nesse momento que deve haver em nós a capacidade de reconhecer a superioridade de Jesus em relação a nós, e entender que nós dependemos daquilo que Jesus pode fazer. Agora, preste atenção. Essa dependência, ou esse reconhecimento de que precisamos de Cristo, esse reconhecimento de que somos tão pequenos diante de tantas batalhas e lutas que enfrentamos na vida, e a gente vai entender que a nossa vida é tão vulnerável, e que a nossa vida é tão pequena, e que nós somos tão frágeis diante de tanta coisa que pode nos acontecer. Então cabe a nós a humildade de reconhecer o tamanho do nosso Deus, e o quanto nós somos pequenininhos diante dele, e o quanto nós precisamos dele. E nessa noite eu convido você para se curvar diante daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu convido você para se dobrar perante ele, para rasgar o seu coração. Não vem com soberba para cima de Deus, não vem com arrogância para cima dele. Curva a sua cabeça perante ele, reconhece que ele sim é grande, que ele sim é poderoso, e que nós somos tão pequenos, e que nós somos tão frágeis, e que a gente pode até se dar de entendido, a gente pode até pensar na nossa loucura, que de repente a gente é bom, que de repente a gente faz e a gente acontece, mas a gente vai ver e vai ser confrontado pela realidade em algum momento, que a gente é tão pequenininho, e que tantas coisas podem nos destruir,
e que só resta nós confiarmos e dependermos daquele que nos guarda, daquele que nos livra, e poder estar diante dele, e poder estar com ele, e saber que ele está pronto para nos guardar e nos livrar de todo mal, em todos os momentos. Dependa de Deus. Eu não entendo pessoas que endurecem o coração para Deus, e pessoas que estão vendo a coisa ficar feia, e pessoas que estão vendo a coisa ficar complicada, estão vendo a coisa ficar cada vez mais difícil. Aí você fala: irmão, recebe Jesus, e a pessoa endurece o coração. E aí você diz: irmão, não tem outro caminho, não tem outra forma, vem para Jesus, abraça Jesus. Aí a pessoa endurece o coração e diz que não. Até quando você vai manter a cabeça erguida? Até quando você vai ficar arrogante diante dessa situação? Até quando você não vai se dobrar perante Jesus? Não importa se você é centurião, se você é patrão, é empregado, é estudado ou não é estudado. Não importa quem é você. Eu não te conheço, mas eu tenho certeza que você precisa de Deus. Eu tenho certeza que você depende de Cristo. E o quanto antes você se dobrar perante Ele, menos você vai sofrer, mais você vai se alegrar. Não por acaso Salomão, um dos homens mais sábios que passaram pelo mundo, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Ele está dizendo: se dobre perante Deus o quanto antes possível. Não espera passar o tempo, não espera você ficar mais velho, não espera, porque no final das contas você vai ver que longe de Deus você só perdeu tempo. Longe de Deus você só gastou o seu tempo, desperdiçou o seu tempo. Mas quando você se envolve com Deus e Deus se envolve com você, então sua vida passa a fazer sentido, e você passa então a demonstrar que de fato você tem humildade o suficiente para reconhecer que você depende de Jesus. O centurião está se humilhando. Ele está se humilhando porque ele é um homem de autoridade. Ele é um homem com poder. Ele é um homem respeitado. Mas ele está reconhecendo que há diante dele algo que ele é incapaz de lidar, e que só lhe resta pedir socorro a Jesus Cristo. Deixa Deus se envolver com você. Mas enquanto você não se curvar para Ele, Ele não vai se envolver. Deixa Deus se envolver com a sua vida. Aqui nessa tarde, que você possa curvar a sua cabeça, e que você possa começar agora a entregar nas mãos de Jesus tudo aquilo que você sabe que é maior do que você, que é mais grande, é mais forte, que você não pode lidar com isso, mas que você pode colocar nas mãos de Cristo aqui hoje. Você pode dizer: Jesus, toma conta. O nosso Deus está aqui. Bem forte as Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estávamos falando então sobre reconhecer a superioridade de Cristo, de entender a grandeza dele e o quanto nós somos dependentes da sua ajuda e do seu socorro. O centurião de Cafarnaum, como falávamos, ele entendeu que mesmo sendo ele alguém com poder em mãos, mesmo sendo ele com autoridade em mãos, mas ele entendeu que havia a necessidade de alguém que era maior do que ele o ajudá-lo. E eu apresento a você aqui hoje alguém que é maior do que você, que pode resolver o que você não pode. Eu lhe apresento hoje o nosso amigo Jesus Cristo, que é maior do que você e que pode resolver aquilo que você não pode. Deixe
Deixe que Ele se envolva com você. Permita que Ele se envolva com você. Quando nós olhamos para a Bíblia, e nós vemos também que aquele centurião de Cafarnaum, primeiramente ele pede aos anciãos de Israel, e ele diz: olha, vocês que são aí de Israel, eu quero pedir um favor a vocês. Eu quero pedir que vocês vão até Jesus e que vocês peçam a Jesus por mim. Aí, quando Jesus atende ao pedido dos anciãos e está indo em casa, na casa do centurião, aí ele vai mandar os amigos ao encontro de Jesus e vai dizer: olha, não te incomodes de entrar na minha casa, porque eu não me acho digno de recebê-lo na minha casa, e por isso não me achei digno de ter contigo. Sabe o que eu consigo enxergar aqui na atitude e no comportamento do centurião? Irmãos, eu consigo enxergar que ele está entendendo algo que muitos não entendem. Ele está entendendo sobre a questão de ser ou não digno. Ele está entendendo sobre a questão de merecer ou não o que Deus faz em nossas vidas. Não é interessante porque a gente fala de alguém com muito poder em mãos. A gente fala de alguém que tinha autonomia, autoridade para entrar e sair da onde ele quisesse. A gente fala de alguém, o centurião, que poderia falar com qualquer pessoa. Ele falava com qualquer pessoa. Ele representava a força do Império Romano na época. Mas ele diz: olha, eu falo com muita gente, eu tenho muito poder em mãos, eu tenho muita autoridade, mas diante de Jesus eu não sou nem digno de estar diante dele. Sabe o que é isso? É claro que ainda não havia o entendimento naquela época. É claro que o centurião ainda não tinha feito a escola dominical como você fez. Ele não tinha como entender como a gente entende hoje. Mas, irmãos, nós estamos falando aqui de entendermos a graça de Deus. Pastor, o que é a graça de Deus? Falamos de compreender que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus opera em nossas vidas e aquilo que Deus realiza em nossas vidas não é por conta do nosso próprio mérito ou porque a gente merece, mas é porque a graça de Deus nos alcança. Porque por nós mesmos nós não éramos nem dignos de estar diante desse Deus. E olha, para que Deus esteja envolvido totalmente com as nossas vidas e que ao longo desse ano coisas boas nos aconteçam, é necessário entender a graça. É necessário entender que o que Deus faz e como Deus faz não é por conta daquilo que eu estou fazendo. Deus está curando, mas não é por conta do que eu faço, mas é por conta da sua infinita graça. Porque se dependesse de mim, nem aqui eu poderia estar. Porque se dependesse de você, nem aqui você deveria estar. Mas se nós estamos diante de Deus e diante da presença do Senhor, é porque tem nos alcançado a graça de Deus, tem nos alcançado o favor de Deus, a bondade de Deus. Não é engraçado como a gente costuma, de repente, ao longo da vida, a gente costuma pensar que de repente passa-se o tempo e Deus está operando, e o que Deus está operando, não, porque Deus está fazendo aqui, porque eu fiz aquilo, e eu orei tanto, e eu jejuei tanto, e eu fiz aquilo para Deus. Irmãos, a gente vai entender que nada que a gente faz pode pagar o que Deus está fazendo por nós. E que a gente pode até orar, mas a nossa oração não é perfeita. A gente pode até jejuar, mas o jejum não é perfeito.
A gente pode até ser bons servos de Deus, mas não somos perfeitos. Então, se dependesse da gente, a gente não merecia nada de Deus. Mas quando Deus olha para você com olhares de misericórdia, e pela graça dele, então ele começa a operar coisas na sua vida, e você começa a entender que o que está acontecendo de bom para você não é que você merece, mas é porque a graça de Deus está te alcançando, é porque o favor de Deus está te alcançando. Entenda a graça, entenda o favor de Deus. Entenda que tudo aquilo de bom que nos acontece é porque Deus quis fazer, é porque Deus desejou fazer, é porque a graça de Deus nos alcançou, pastor. Mas quer dizer que hoje, para mim ser curado, eu não tenho que pagar nada? Não, você não tem que pagar nada, é só você tomar posse da graça de Deus que está alcançando a sua vida aqui hoje, e seja curado em nome de Jesus, seja transformado em nome de Jesus, seja tocado em nome de Jesus, e não tem preço, porque a gente entende que o preço já foi pago na cruz do Calvário. A gente entende que Jesus já pagou o preço por tudo aquilo de bom que Deus faz em nossa vida. Entenda a graça de Deus. Entenda que a gente não pode chegar diante do Senhor como se fosse Deus o nosso empregado e dizer: Deus, é porque olha, estou aqui, hein? Eu orei, eu jejuei, olha aqui, agora eu quero, hein? Não, não é assim que funciona. Não é você cobrando Deus, não é você pressionando Deus. Não vai adiantar você pressionar Deus. Não vai adiantar você tentar intimar Deus, tentar colocar Deus na parede. Não vai funcionar. Por quê? Porque nós não merecemos nada de bom. Tudo de bom que nos acontece é pela graça e misericórdia do Senhor nos alcançando. Se apresente perante Deus. Se apresente perante Deus entendendo a graça. Se apresente perante Deus. A gente pode e a gente deve se empenhar ao máximo. Você deve se empenhar ao máximo para ser um bom servo de Deus, para ser uma boa pessoa, para ser um bom cidadão. Você deve orar o quanto mais possível, você deve jejuar o quanto mais possível, mas não é por conta dessas coisas que você será abençoado. As bênçãos de Deus virão até nós, porque um dia Deus decidiu nos amar de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que faz sentido. É isso que faz sentido. É lindo quando o centurião diz: olha, eu não me julguei digno de ir ter contigo. Eu não me julguei digno de falar com o Senhor. Eu não me julguei digno de receber o Senhor na minha casa. Porque ele entendia a diferença que havia entre ele e Jesus. Ele entendia os seus pecados, as suas falhas. Ele entendia que ele não merecia nada. É por isso que ele está rogando a Jesus, ele está pedindo a Jesus. E irmãos, quando a gente entende a questão da graça de Deus, então muito mais Deus começa a operar em nossas vidas. Porque a gente começa a ter um comportamento de simplicidade diante de Deus. A gente começa a falar com Deus de uma forma mais humilde. A gente começa a entender que tudo que Deus vai fazer é por seu amor. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou crente, não é porque eu faço, não, e nada disso me torna digno. Tudo que Deus me faz é porque Ele quis fazer, e é isso que nós falamos sobre a graça de Deus.
Seja tocado pela graça de Deus. Seja curado pela graça de Deus aqui hoje. Tenha sua família restaurada pela graça de Deus. Orar faz parte, jejuar faz parte, santificar a vida faz parte, mas tudo é pela graça. A gente está aqui hoje pela graça. A gente está aqui nessa tarde pela graça. É interessante como que a gente observa no Antigo Testamento, por exemplo, quando Naamã é curado por Deus, depois de mergulhar no Rio Jordão, a mando de Eliseu, Deus falou para Eliseu, e diz a Bíblia que depois que Naamã foi curado, e era ele uma pessoa muito importante, muito poderosa, muito rica, e quando ele é curado, então ele diz: olha, Eliseu, agora eu quero pagar para você o preço pela cura. E Eliseu manda ele voltar embora com o seu dinheiro, porque a cura que Deus fez na vida dele não tinha preço, tinha sido a manifestação da graça e da misericórdia de Deus na vida dele. Deus faz pela graça, para que ninguém fique soberbo diante dele, para que ninguém venha se achar digno perante ele. Diz a palavra que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E diante de Deus então só há pecadores, mas aqueles que recebem Cristo em suas vidas passam a receberem também o poder de serem feitos filhos de Deus. Não por mérito, não por merecimento, mas pela graça do Senhor. E meus irmãos, para concluir, nós vamos entender que o centurião de Cafarnaum também teve a capacidade, foi capaz de entender a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Nós estamos diante de um ano que certamente muitos desafios virão, certamente muitas provas virão, muitas lutas virão, mas nós precisamos crer, precisamos entender que o nosso Deus está acima e tem autoridade sobre todas as coisas. Quem crê nisso? Nós servimos a um Deus que tem total autoridade sobre todas as coisas. Olhe, eu quero que você medite comigo, porque a Bíblia fala aqui, o centurião ele faz um raciocínio lógico. Ele diz: olha, não precisa vir na minha casa, porque eu não mereço, mas eu entendo de autoridade, e eu sei que quando eu dou uma ordem para um soldado meu, o meu soldado tem que obedecer. E quando eu digo ao meu servo faz, ele tem que fazer. Então ele está dizendo: eu sei o que é ter autoridade sobre algo. E da mesma forma que eu tenho autoridade sobre meus soldados e sobre os meus servos, eu sei que o Senhor tem autoridade sobre essa doença e sobre essa enfermidade que está na vida do meu servo. Aquele centurião está reconhecendo a soberania do poder e da autoridade de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Sabe o que é isso? É ter fé. É preciso que você tenha fé. É preciso que você não duvide, porque sabe por quê? Não dá para toda vez, eu confio em Deus, eu creio em Deus. Aí vem a batalha, vem a luta, aí você já começa a duvidar que Deus está no controle. E daí não, eu confio em Deus, eu creio em Deus, mas aí vem a luta, vem a peleja, e você começa a duvidar. E você começa a se perguntar: será que tudo isso que está me acontecendo, será que Deus está no controle? Será que Deus não me esqueceu? Será que... Irmãos, é necessário manter a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus tem autoridade sobre todas as coisas. É interessante como é fácil confiar em Deus quando tudo está no controle das coisas.
E a gente diz, não, está tudo certo, está tudo no controle. Mas de repente Deus permite que algumas coisas fiquem um pouco fora do normal. E Deus permite às vezes que você fique de repente em meio a uma situação difícil. E é nesse momento que você deve fazer como o centurião. É nesse momento que você deve entender que basta uma palavra de Jesus para que tudo se resolva e que tudo se encaixe. Irmãos, o centurião está dizendo: olha, Senhor, não precisa ir na minha casa, não precisa nem colocar a mão em cima da cabeça do meu servo, não precisa, é só o Senhor ordenar e na mesma hora o milagre vai ter que acontecer. Porque ele acreditava que Jesus tinha total autoridade. Você crê que Jesus tem autoridade sobre o problema que você está enfrentando? Fica de pé nessa tarde. Você tem confiança? Você acredita? Você tem fé que Deus está no controle? Que tudo está debaixo da autoridade de Deus? E que não há nenhum nome que seja maior do que o nome de Jesus Cristo. E que quando Ele ressuscitou, Ele disse aos seus discípulos: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E o apóstolo Paulo vai dizer que Deus Pai exaltou a Cristo e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Eu apresento a você hoje Jesus, que tem poder e que tem autoridade sobre todas as coisas. Mas a primeira coisa que você vai fazer agora é confessar publicamente que Jesus é o seu Senhor. Eu quero desafiar você agora a confessá-lo perante os homens aqui na frente. Pastor, mas como que funciona isso? Você vai vir até a frente e você vai confessar com a sua boca diante de todo esse povo que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, e que você crê em Jesus, e que você acredita em Jesus, e que você recebe o sacrifício dele como forma de pagamento pelos seus pecados. A palavra de Deus fala que se nós o confessarmos perante os homens, ele também vai nos confessar nos céus. E ele vai olhar para nós e vai dizer: eu conheço você, eu sei qual é o seu nome, você me confessou perante os homens da terra, você recebeu a mim, então ele nos receberá diante do Pai. Venha na frente receber Jesus. Jesus está te chamando. Jesus ama você. Quantas coisas nos acontecem, irmãos, quantas coisas já lhe aconteceram, e de todas elas o Senhor te guardou, o Senhor te protegeu. E talvez eu falo com alguém que sabe o quanto o diabo te odeia, o quanto o diabo já tentou tirar a sua vida, o quanto o diabo já tentou destruir você totalmente. E hoje você tem uma oportunidade de estar debaixo da proteção do sangue de Jesus Cristo. Venha receber Jesus nessa tarde. Uma vida sem o envolvimento com Deus não faz o menor sentido. Viver a vida sem Deus não faz sentido. É uma vida sem sentido, é uma vida que não tem sentido. Mas quando Jesus está presente em nossas vidas, então tudo faz sentido, tudo passa a ter razão, tudo passa a ter um rumo.
Jesus nos dá direção. Levante as suas mãos, você que ainda não veio, e venha aceitar Jesus. Venha aceitar Jesus. Jesus te ama. Jesus te chama. Jesus te convida. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando. Aonde está mais pessoas? Já estou vendo aqui muitas pessoas, mas ainda mais pessoas que Deus falou com você. E que é momento de você confessá-lo, de você recebê-lo. Também falo com você que está em casa, ouvinte que está em casa, ouvindo pelo rádio e pela internet. Você vai agora mandar a sua mensagem para o nosso e-mail ou WhatsApp, e você vai mandar a sua mensagem dizendo: eu quero receber Jesus, eu recebo Jesus. O nosso e-mail para você que está pelo rádio: quero aceitar Jesus @ipda.com.br. Nosso WhatsApp 0 operadora 11 9 50 94 4645. Mande a sua mensagem, você, e receba Jesus. Enquanto eu falava com os nossos irmãos de casa, jamais pessoas se aproximaram, irmãos. A igreja glorifica a Jesus, porque, irmãos, nada pode resistir ao poder do Evangelho. Tudo pode parar no mundo, menos o avanço da igreja sobre a terra. Tudo pode parar na terra, menos o avanço do reino dos céus. O reino dos céus está avançando e não vai parar até o dia que Jesus nos chame para a eternidade. Levantem as suas mãos para cá, vamos orar, irmãos. Vocês que estão aqui na frente, a melhor decisão da vida de vocês, a melhor decisão da vida de vocês. Guardem esse dia na memória de vocês. Não se esqueçam desse momento, porque a partir de hoje vocês estão dando um passo em direção a Jesus, e Jesus está abraçando cada um de vocês aqui hoje. Fechem os seus olhos, levantem as mãos para os céus. Vocês vão confessar a Jesus agora, e nós vamos orar por vocês. Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos agora por essas pessoas que estão aceitando Jesus, pessoas que estão reconciliando com Jesus, e eles estão dizendo: Jesus, vem morar em meu coração. Eles estão dizendo: Jesus, a vida sem o Senhor está tão difícil, é tanta luta, é tanta prova, é tanta dificuldade. Ó Deus, são pessoas que estão confessando a Cristo, que estão dizendo: Jesus, tu és bem-vindo, que estão dizendo: Jesus, nós o confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Meu Deus, cuida dessas pessoas, ó Pai. Alcança cada um deles nesse momento. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem salvado almas nessa igreja, que o Senhor tem tocado em vidas, o Senhor tem usado pessoas para trazer vidas até a tua casa, Senhor. Meu Deus, e nada alegra mais o nosso coração do que ver pessoas confessando o Senhor, recebendo aquele que foi morto na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Ó Deus, nós te exaltamos por essas vidas, Senhor. Nós te exaltamos por essas pessoas. Nós te pedimos, segura nas mãos, guarda cada um, Senhor, livra, ó Deus, livra cada um. Guarda, meu Deus, a cada um dos desafios, dos demônios que vão se levantar, mas em nome do Senhor Jesus, a vitória será deles, pelo sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, continua, meu Deus, a salvar almas nesta igreja.
Continua, meu Deus, a salvar vidas nesta igreja. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças e te exaltamos, ó Pai, por cada uma dessas pessoas, e que o Senhor dê força, e que o Senhor ajude até o batismo e após o batismo, no discipulado, em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, estende sobre eles a proteção e guarda-os e livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, palmas que louvam o nome de Jesus. Irmãos e irmãs que aceitaram Jesus, parabéns pela decisão de vocês. Vocês já são nossos irmãos em Cristo, e agora vocês receberão algumas instruções, porque agora vocês vão se preparar para entrar em comunhão com toda essa igreja, participando da Santa Ceia, muito em breve sendo usado por Deus para ganhar outras almas também, em nome de Jesus. Amém? Acompanhe os nossos irmãos, olha para o lado, tem